sejam bem-vindos. Eu sou a Luana e esse é o programa Tribos, um programa criado para a gente pensar algumas questões do cotidiano, questões que nos atravessam sempre, mas que poucas vezes a gente se propõe a pensar essas questões. Nosso programa ele sempre gira em torno de uma pergunta e aí a partir dessa pergunta a gente desdobra possíveis reflexões a respeito dela. A ideia da gente fazer uma pergunta é justamente a gente proporcionar algumas reflexões, porque a gente vive numa era muito informatizada e poucas vezes a gente se propõe a pensar as coisas por meio de uma pergunta. Então a pergunta de hoje, ela é: o que são as tribos na América Latina? Para a gente conversar sobre essa pergunta, eu convidei o Rafael Alvarez. Rafael Alvarez, ele é professor, pesquisador, mestre em Direitos Fundamentais e Novos Direitos, e eu gostaria que a gente discorresse um pouquinho sobre isso. Então, Rafael, eu queria que você dissesse o que você pensa sobre o direito na América Latina, mas sobretudo vamos começar com essa pergunta que é: o que são as tribos na América Latina? Então, é uma reflexão super interessante. Tem a ver com a nossa história, tem a ver com tratar de forma verdadeira a nossa história, de forma real, né? Não como um conto, como foi passado durante anos. Né? Por exemplo, a gente tem um problema seríssimo com relação à história quando se fala em descobrimento da América. E aí a gente já massacra uma tribo com isso. Quando a gente fala de descobrimento da América pelo homem branco, pelo europeu, eu nego a existência do índio como ser humano. Então eu digo, o único humano é o homem europeu, o homem branco europeu. E isso a gente já começa a nossa história que é contada, a gente já começa com o massacre de uma tribo. E historicamente na América Latina, não só com índios, também como com negros, a história foi mal contada. E hoje em dia, no nosso estado contemporâneo, na nossa sociedade contemporânea, nós temos que ter outra visão do que seria, por exemplo, uma tribo. Uma tribo é um grupo de indivíduos com uma subjetividade que ela deve ser respeitada. Eu não posso tentar impor o que minha tribo pensa, como foi feito antigamente. Eu não posso, por exemplo, dizer que o Brasil foi descoberto pelo europeu. Isso não aconteceu. Já existiu índio aqui, a gente tem que respeitar isso do índio. E a gente, dentro do direito, a gente passa por um grande problema. Que cada vez mais novas tribos surgem. E o surgimento dessas novas tribos, ela reflete uma necessidade também de pertencimento dessas tribos. Uma necessidade de pertencimento com relação à cidadania. Eu também sou cidadão, eu também existo, o direito também é meu. Eu tenho que levar isso para um lado de uma igualdade não só formal, como material também, uma isonomia. E há espaço para todos, E o direito, com o tempo, ele vem demonstrando isso. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem uma questão com relação à igreja, que a nossa Constituição a trata. Assim, há uma liberdade, a gente tem que garantir isso. A pessoa quer ser evangélica, quer ser católica, praticar umbanda, enfim. É uma questão muito individual e isso é o respeito ao ser humano. Então, assim, respeitar uma tribo, pensar numa tribo, é pensar na essência do ser humano, na sua subjetividade. E por mais que você se encontre numa situação majoritária, se você não pertence a uma minoria, o ideal é você praticar a alteridade, que hoje se fala tanto no direito sobre a alteridade, que é justamente você se transpor para o lugar do outro e perceber a dificuldade do outro. Então, sempre quando um grupo quer impor alguma coisa ao outro, isso é muito complicado, porque você termina negando a essência do outro. E o direito, hoje em dia, ele tem se preocupado bastante, não só com a parte histórica, por exemplo, as cotas para negros, dentro de faculdades públicas, concurso público. Isso é uma forma
de você colocar, assim, você pertence a isso, né? O Estado não serve ao homem branco, o Estado ele serve ao ser humano, né? Ele serve ao indivíduo, ao cidadão. Você falou de várias coisas que, ao longo da sua fala, que dá pra gente desdobrar muitas coisas a partir disso que você disse. A primeira foi com relação à América Latina. Então, a pergunta, ela é uma pergunta provocativa mesmo, mas que quando a gente diz assim, o que são as tribos na América Latina, a gente pensa através de uma perspectiva do índio, né? A gente pensa que, na realidade, a palavra tribo como estando ligado ao sujeito indígena. No entanto, eu acho que vai ser interessante para o telespectador saber o que a gente está falando quando fala em tribo, do que a gente está falando. E aí eu gostaria até de levantar um conceito que foi criado por Michel Maffezoli, um pesquisador que eu acho muito interessante. Ele diz que nós vivemos em uma época das tribos. O que significa dizer isso? Que a individualização, quer dizer, aquele pensamento de que nós somos indivíduos dentro das nossas próprias convicções, isolados do outro, já está se esgotando. Essa noção ela já está se esgotando. E ele pensa o tempo que nós vivemos, que é um tempo muito difícil de ser diagnosticado, de ser entendido. Ele chama esse tempo de época das tribos, que é quando as pessoas elas vivem ou se reconhecem em comunidades emocionais e a partir daí elas se agrupam ou dizem pertencentes a determinado grupo social e então, ao pertencer assim, a determinado grupo social, ela se identifica enquanto sujeito com outras pessoas que ali se prefiguram. Claro que não é paradoxo a gente falar de tribo do indígena, quando a gente se refere à questão indígena, não. Mas eu queria que a gente desdobrasse também, você perpassou os direitos fundamentais, por exemplo, que devem ser garantidos pelo Estado em relação ao outro e para todos, mas eu queria saber como é que o direito ele pensa, por exemplo, essas pequenas comunidades que se reúnem em grupos, e a gente pode dizer assim, essas pequenas tribos. Eu vou dizer alguns exemplos, por exemplo, que eu considero como tribos. Algumas mulheres que se identificam com o feminismo, digamos, e se reconhecem como mulheres feministas, como pertencentes a determinado grupo social, se reconhecem como sujeitos, como classe, e pertencem a esse grupo, a essa comunidade feminista, e se reconhecem como mulheres, que são mulheres que devem estar engajadas em algumas ações de luta. Elas pertencem a essa tribo, posso chamar assim, de uma tribo feminista ou de uma comunidade que gira em torno dessas questões, reivindicando direitos que devem ser assegurados. Ou mais, vamos colocar aí determinados grupos que se reconhecem de fato como negros, se reconhecem pertencente a uma minoria histórica, que se agrupam nessa tribo, nessa configuração social, se reconhecem como sujeitos de minoria e ali podemos dizer que é constituído também uma tribo. Ou mais, por exemplo, a comunidade LGBTQI, que é algo que eu tenho aprendido até com a Sara Wagner York, que foi a nossa convidada também, que também podemos dizer que diz respeito a uma tribo, outra que se configura no espaço social e reivindicando certos direitos. Então aí falei agora brevemente de algumas tribos sociais que se configuram dentro desse espaço, se reconhecem como sujeitos e vivem uma comunidade que a gente pode chamar de afetiva. Como é que o direito pensa essas tribos, esses grupos que podemos dizer que são minoritários também? Mas antes de você responder essa pergunta, a gente vai para um breve intervalo, voltamos já. O Rouge traz para você um novo conceito de beleza sem hora marcada. Venha nos fazer uma visita. Olá, sejam bem-vindos. Estamos de volta com o programa Tribos. Estamos aqui com o nosso convidado, Rafael Alvarez. Nós estamos desdobrando algumas reflexões a respeito de uma pergunta que é: o que são as tribos na América Latina? Nós estávamos falando justamente de determinados grupos, que aí eu estou nomeando-os de tribos, que podemos dizer que são tribos pertencentes a determinados grupos minoritários, como o movimento LGBT, ou o movimento das mulheres feministas, ou o movimento negro. Eu queria dizer, eu queria que você me dissesse, conversasse com a gente, como é que o direito pensa essas minorias? Na verdade, é outra questão assim, bastante reflexiva.
como o direito pensa hoje e como o direito tem evoluído. No nosso caso, após a Constituição de 88, da redemocratização, teve um processo de reconhecimento dessas minorias, dessas tribos, né? Como você bem falou, elas se unem pelo afeto e também por questões pessoais, né? Questões, às vezes não é nem um gosto afetivo, às vezes são necessidades, né? Então quando eu identifico, por exemplo, uma tribo que é LGBT, aquilo ali é a essência do indivíduo, né? E ele tem que ser respeitado pelo Estado. A grande questão dos direitos fundamentais, né? Eu falo muito de direitos fundamentais porque o tema direitos humanos hoje em dia, quando você fala, ele causa uma certa estranheza, né? Mas vamos tratar com os direitos fundamentais que estão assim na nossa Constituição, que é justamente o papel do Estado, não só em proteger, como promover. E a nossa Constituição é bem clara, ela parte de um embrião que é maravilhoso, que é a dignidade da pessoa humana. Então, assim, a nossa matriz legal, ela parte do humano, e o Estado ele tem que se preocupar com esse humano. Tem as cotas raciais, por exemplo, que é um exemplo perfeito. Tem a questão do feminicídio, né, que é uma questão que está sendo cobrada. Olha, mulher é uma minoria, né? Mas tem mais mulher que homens. A gente tem que tratar o que é minoria. Minoria são aqueles que não se determinam, são aqueles que são determinados, né, para dizer de uma forma mais ampla e de fácil entendimento. Como o padrão nosso é o homem branco determinando e a mulher sendo o sujeito da determinação do homem branco. E ela tem que ser respeitada. Hoje, por exemplo, a gente tem a Lei Maria da Penha com relação à violência doméstica, que foi uma conquista histórica. Com relação à união homoafetiva, a possibilidade de dois seres, aí sim ligados por afeto, não é mais politicamente correto dizer que existem homossexuais, porque eu estaria definindo alguém apenas pelo sexo. E o Estado ele se preocupou em dizer com essa decisão que ele reconhece o amor das pessoas. Então, assim, cada vez mais nós temos avançado nessas questões. Muitas dessas questões elas partiram do judiciário, até porque há um receio dentro do legislativo de tocar nessas questões por a questão eleitoral, né? Questões de bancada, e muitas vezes o judiciário, nosso judiciário nessas questões de defesa das minorias tem sido vanguarda, embora eu seja um crítico do nosso judiciário, mas em certos pontos nós temos que reconhecer que teve uma evolução sim dentro da jurisprudência com relação a isso, ao resguardo dessas minorias, à identidade dessas tribos, ao pertencimento deles e a noção principalmente da humanidade dentro do Estado. Bem, o nosso programa é um programa caminhante, um programa nômade. A cada gravação a gente está em algum lugar, que é um espaço que eu peço para que meu convidado escolha algo que dialogue com o que ele pesquisa, com o que ele acredita que vai ser mais interessante para a gente proporcionar determinadas reflexões. E o Rafael ele escolheu esse espaço, que eu também achei um espaço muito interessante, mas acho que a gente pode até desdobrar a nossa próxima questão a partir desse espaço, que é o Museu de Arte Religiosa e Tradicional, aqui de Cabo Frio, e que era o antigo convento Nossa Senhora dos Anjos. A arquitetura, inclusive, do convento, ela foi construída, começou a ser construída em 1686, a gente vê que ela tem traços de arquitetura franciscana, que é, claro, uma arquitetura colonial, do período colonial do Brasil. Por falar em período colonial, queria que a gente desdobrasse um pouquinho a respeito da colonização do Brasil, já que a gente está falando também de América Latina. A questão da colonização é um ponto, enfim, fulcral, né, dentro do nosso estudo, do nosso reconhecimento. Eu acredito que ainda temos um problema sério dentro do nosso conceito de cidadania, um problema de identidade, vamos dizer assim, né? Quem somos? Aonde eu pertenço? De onde é minha origem? Como que eu estou aqui hoje? Por exemplo, a gente está aqui com um museu
religião. Qual foi a primeira religião? Óbvio, não foi a religião que nós concebemos, que é a cristã, não foi essa. Tinha a questão dos índios antes, eles tinham os deuses, isso tinha que ser respeitado. Durante muito tempo teve a imposição só da Igreja Católica e se negava as outras religiões. Hoje, por exemplo, existe uma diversidade de igrejas, né? De lugares onde se praticam cultos, católicos, evangélicos. E isso daí tem a ver com a nossa colonização. Nós somos o brasileiro, ele tem que se sentir latino. O brasileiro ele tem que saber que ele faz parte da mesma construção de cidadania, por exemplo, que a Colômbia, que a Argentina, que a Venezuela, que o México. A nossa colônia foi uma colônia de extração, foi uma colônia extrativista. Por isso, essa é uma das grandes diferenças nossas para os Estados Unidos, né? Quando se forma o que entendemos hoje como Estados Unidos, né, que é as grandes 13 colônias, aquilo surge justamente de uma divisão na igreja na Europa, né? E os protestantes saíram da Europa e foram para os Estados Unidos, né? Então eles foram realmente povoar e os Estados Unidos ele nasce justamente de uma divisão dentro da igreja, né? E hoje em dia você discute tanto questões de não reconhecimento de minorias religiosas, por exemplo. Isso é um legado nosso. Aqui sempre teve uma sobreposição. E eu acredito mesmo que o nosso Estado-nação, né, constituído em cima de uma Constituição, ou seja, uma república, né, res pública, coisa pública, ela pertence a qualquer indivíduo independente da crença, independente da tribo, né, vamos dizer assim. Deve pertencer. E eu acredito que o diálogo que a gente tem proporcionado hoje, ele nos ajuda justamente a pensar e fazer a seguinte questão: será que o direito ele tem mesmo pensado na subjetividade do outro? Será que o direito ele tem mesmo respeitado a subjetividade do outro? Será que realmente isso tem acontecido? Claro, você pontuou decisões interessantes, importantes, como Lei Maria da Penha, a gente também pode falar aí da Lei Carolina Dickmann, a gente pode falar também de algumas decisões, como recentemente do próprio STF, que permitiu que o transgênero se identificasse com um nome feminino ou um nome masculino, independente do seu sexo, de modo mais facilitado, ou seja, ele não precisa passar por uma série de investigações que comprovem se ele está maluco ou se não está, se ele precisa de algum tratamento psicológico ou não. Mas assim, acho que temos aí boas decisões sendo criadas, ao passo que a gente vê muitas violências sendo praticadas também pelo direito, né? Porque eu acho que esse é um resquício, inclusive, da nossa colonização, porque a nossa colonização ela foi violenta, como você pontuou, não foi uma colonização de povoamento, ela foi uma colônia de extração. Então a ideia era justamente vir extrair tudo, não povoar, não viver, não morar aqui e ir embora sem construir nenhum tipo de relação afetiva com ninguém que não fosse o europeu ou o português. Isso é um problema, você não acha que isso é um problema que configura, sobretudo, também a marca da nossa colonização? O saque, né? Fomos saqueados. A gente tem que ser honesto nesse enfrentamento dessa questão. Fomos saqueados e fomos agredidos. E a agressão, ela foi sofrida pelo índio. O índio foi massacrado. O índio praticamente ele foi extirpado do seu lugar de origem. Nós temos uma dívida com eles. Uma dívida de reconhecer que eles são humanos. Eu acho que ele foi extirpado e continua sendo. Certa vez, em outra ocasião, quando eu conversei com o Araçari, que também foi o nosso convidado, ele me disse que nós estamos em uma guerra há 500 anos. Quer dizer, a guerra ela ainda não acabou, porque os índios continuam sendo exterminados e, é claro,
isso não é divulgado, não é televisionado, não é dito, não é promulgado nas redes sociais. Ainda estão sendo cometidas atrocidades. Né? Eu costumo dizer que o nosso direito, e o direito de uma forma geral, o direito não se ganha, o direito se conquista. E as conquistas, elas precisam de ter um sacrifício, requer um sacrifício desses grupos, né, que às vezes é a vida. E ultimamente nós temos acompanhado na imprensa minorias discutindo, e há um temor não só de não avançar nesse momento, em questões sensíveis, como também um medo real com relação ao retrocesso. Né? E é muito preocupante. Nós trabalhamos um princípio dentro do direito constitucional, que é o princípio da vedação do retrocesso. Né? Ou seja, uma vez que você avança, você não tem como voltar. Tomara que o STF adote essa vedação do retrocesso, né, para não atingir as minorias que já conseguiram alguma coisa, mas a luta vai continuar. A luta das minorias, ela não é só uma luta dentro da América Latina, ela é uma luta mundial. Recentemente a gente acabou de ter a Segunda Guerra Mundial, se a gente parar para pensar, há pouco tempo, menos de 100 anos, a gente estava se matando. E uma pessoa queria tomar conta do mundo, matando uma minoria. Matando minorias, né? Matando Muitas minorias. A questão dos judeus, questão seríssima, de pertencimento deles, de respeito a eles. Né? Os ciganos foram massacrados na Europa na época. E os direitos fundamentais surgem justamente dessa... gente, olha, a gente precisa revisitar, e o Estado ele precisa ter um papel protetor. Né? Não só de promover, como de proteger. E nisso, por mais que existam algumas críticas, tem se evoluído muito nos últimos anos no Brasil. Vou colocar assim, nos últimos 20 anos no Brasil, tem se dado um passo realmente significativo, mas ainda faltam coisas. Né? Mas o direito é a sociedade em franca evolução. Bem, o papo tá bom, mas o nosso tempo está acabando. É uma pena que a gente não tem todo o tempo do mundo para ficar conversando sobre essas questões. Mas eu acho que a gente pode finalizar pensando justamente nessa ideia da luta pelo direito, que inclusive é uma obra chamada A Luta pelo Direito, muito interessante, que faz a gente compreender que o direito é algo que deve, sobretudo, ser conquistado. Aproveito para agradecer hoje a Raquel, da loja My Place, que compôs o figurino da nossa gravação de hoje. Agradeço também a Li, do Salão Rouge, que trabalhou na concepção da maquiagem, do cabelo também. Em especial ao Cláudio Duarte, essa pessoa incrível que fez a nossa maquiagem de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua audiência. Até o próximo programa. A gente se vê lá.